interessante porque uma das coisas que a galera trouxe no Fórum Econômico Mundial foi justamente a respeito da saúde mental. E é interessante porque eu não sou nenhum especialista na área, ou não estudei formalmente sobre o cérebro e como a mente humana funciona, só que eu tenho uma mente e eu tento cuidar dela o melhor que eu posso, e eu gostaria de trazer três coisas que eu percebo que realmente se tornam um problema quando a gente tenta pensar melhor. E eu gostaria de falar sobre soluções que eu encontrei para resolver alguns problemas, e algumas delas não são tão diferentes assim, mas elas acabam contribuindo para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor, né? E porque não adianta a gente só cuidar do corpo, aliás, a gente não conseguiria cuidar do corpo se a gente não tivesse um cérebro bem alinhado, sabe? A gente precisa ter uma certa harmonia interna para que a gente possa ter harmonia externa. E então a gente precisa organizar esse espaço interno. E tem três coisas que atrapalham ele de uma forma profunda. A primeira coisa é que existem problemas que rodam no nosso background, ou seja, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, por mais que a gente não conscientemente preste atenção, paira na nossa cabeça. De certa maneira, quando a gente vai olhar algum vídeo no YouTube ou algum vídeo aleatório na internet, algumas perguntas elas ficam na nossa mente e o nosso cérebro ele não entende o que é prioridade. Tudo aquilo que a gente expõe para ele é alguma coisa prioritária e ele fica pensando naquilo e pensando naquilo. Então a gente começa a ter tanto problema na nossa cabeça que a gente não percebe, porque é que nem o computador, quando a gente tem uma task, um programa rodando e ela tá digamos que na página central, tá no desktop, e aí tu vê aquilo acontecendo. Só que a maioria dos programas que tá rodando na nossa mente, a gente não vê que eles estão rodando ali. Então, tudo acaba influenciando esse espaço que acaba fazendo com que a gente engasgue, e a gente não sabe por que a gente está engasgando. Então, no final das contas, para a gente curar esses problemas que rodam no background, a gente tem que escolher aquilo que a gente consome, escolher aquilo que a gente vai se expor às pessoas com quem a gente vai conversar, as ideias que a gente vai tentar absorver, o problema que a gente vai ter que resolver. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma clareza de qual é o problema que eu estou resolvendo, qual é o objetivo que eu tenho, porque isso evita que tu acabe entrando em várias side quests, em várias pequenas missões que não vão te levar a lugar nenhum. Então, escolher o lugar que a gente convive, escolher o que a gente consome é absurdamente importante para curar isso. Eu estou tentando reduzir absurdamente a minha exposição ao Instagram, minha exposição a ideias diferentes, e eu estou fazendo isso através de, cara, deixa eu selecionar quais são os objetivos que eu tenho que concluir em 2026 para que eu não considere que eu perdi o ano, sabe? E isso é uma coisa muito boa para resolver esse primeiro problema. O segundo é sobre que o cérebro ele sofre profundamente quando a gente não entende algo. Quando a gente se expõe a uma situação, quando a gente se expõe a um contexto específico que a gente não consegue mapear aquilo com algo que a gente já conhece, isso gera uma dor profunda na gente. Porque o nosso cérebro ele tenta reconhecer padrão nas coisas. E quando a gente observa algo e não encontra esse padrão, é quase como se a gente estivesse em perigo. E o cérebro ele é uma ferramenta que tenta salvar a gente desse perigo, ele tenta solucionar os problemas para a gente poder ficar seguro de alguma maneira. Então até o ato de conhecer, de buscar conhecimento, é uma forma de a gente buscar essa segurança psicológica para a gente sempre estar em casa, sempre estar num lugar previsível, sempre estar num lugar em que a gente não vai perder a vida lá. Porque imagina a galera que morreu, eu sempre fico pensando na ascendência, em tanta gente que morreu para gerar os traços de personalidade que a gente tem no presente. E essa questão de mapear a realidade, de entender cada coisa em cada lugar, é algo que a gente precisa entender, que o cérebro precisa disso. Quando a gente, por exemplo, está numa situação onde tem várias pessoas e a gente fica desconfortável, cara, o que estão pensando de mim, cara, tipo, o que está acontecendo aqui? É justamente que a gente não sabe a consequência daquela interação, a gente não sabe a consequência que a gente vai ter ali naquele contexto. Então, a resposta para isso, a solução para isso é a gente ter que, cara, estudar os maiores problemas que já existiram, estudar as grandes mentes que resolveram esses problemas, estudar como a gente mesmo reage a essas pequenas perturbações, para a gente poder mapear mais elementos que a gente não conhece, porque tem uma ideia do Sertilanges que eu gosto bastante, que é uma recomendação infinita, que é a Vida Intelectual do Antonin Dalmas Sertilanges, que é nós somos tomos não lidos. Então, a ideia é entender justamente quais são os cenários que eu conheço, os cenários nos quais eu me sinto mais confortável e aqueles cenários que eu ainda não tenho nenhum controle a respeito. E, de certa maneira, eu tenho que começar a controlar eles também, porque eles fazem parte do meu ecossistema.
e do meu mundo. Então, essa é uma solução. Eu não sei se travou aqui, mas enfim, vamos continuar. Então, a questão é que a solução para a gente não sofrer com o que a gente não entende é estudar como outras pessoas entenderam o que elas entenderam e como elas resolveram o problema delas e como elas mapearam melhor o cenário em que elas estão. Isso é uma conversa infinita. E um terceiro problema que o cérebro não saudável, eu reparei que o meu tinha bastante, era a questão do isolamento, a questão de não saber quando e como manifestar aquilo que sabe, manifestar aquilo que pensa. E eu já tentei explorar várias formas de arte diferentes e algumas eu consegui me manifestar melhor que outras, mas a ideia é entender não só através do que, mas com quem e para quem eu quero comunicar o mundo que eu vejo. Sabe, uma coisa que uma pessoa inteligente me falou foi que não é necessariamente... Tá passando um avião. Não é necessariamente o que a gente vai falar, mas é para quem a gente vai falar. Por exemplo, as minhas ideias, para algumas pessoas realmente são inúteis e elas não vão funcionar, elas não vão ecoar nessa pessoa, mas para outras pessoas que podem escutar, elas podem falar, nossa, isso faz até um pouco de sentido. Então é entender em quais contextos e com quais pessoas aquilo que a gente pensa pode ser produtivo para elas. E curar essa realidade é basicamente, se a gente pudesse sintetizar como que a gente cuida mais do nosso cérebro, é entender basicamente onde a gente está no mundo, com quem a gente está nesse lugar e o que a gente consome quando a gente está nesse espaço. Então, é quase como se fosse um jardim. A gente tem que escolher o que passa por ele, o que a gente planta nele, porque no final das contas vai acabar crescendo. Então, as ideias que a gente alimenta, os objetivos que a gente alimenta, eles basicamente vão mudar completamente como a gente vê o mundo. Então, se a gente não conseguir dominar o que está na nossa mente, se a gente não conseguir dominar o que a gente pensa sobre as coisas, sobre como a gente reage sobre as coisas, a gente não consegue fazer nada fora. E quando a gente pensa sobre empreendedorismo, quando a gente pensa sobre gerar valor para outras pessoas, é muito sobre ter uma paz tão grande interna, ter um controle interno tão absurdo, que a gente consegue estruturar sistemas, a gente consegue direcionar pessoas, a gente consegue propor uma visão de mundo que conquista as outras pessoas. Então, é uma tarefa que começa justamente com a nossa saúde mental e eu espero que cada vez mais eu tenha mais clareza a respeito de como cuidar da minha cabeça e ajudar outras pessoas a cuidarem da delas. É isso aí.